Bem-vindos ao canal. Meu nome é Pauline, é um prazer receber você aqui. E vamos falar de mágoa? Muito se fala de mágoa e eu tenho uma historinha muito interessante que eu ouvi e eu gostaria de compartilhar com vocês. Certa vez existia um homem assim, muito bom. Ele trabalhava para um fazendeiro já há mais de 15 anos e ele era um funcionário muito fiel. Ele cumpria com todas as tarefas dele, tinha muito zelo com tudo do patrão, tudo naquela fazenda era responsabilidade dele. E ele era o melhor funcionário que aquele fazendeiro tinha. Esse homem também era casado e ele era apaixonado pela sua jovem esposa e para ele o casamento também era muito importante. Aquele homem, ele era dedicado, ele era feliz e ele gostava da vida simples dele que ele levava. No ponto de vista dele, ele tinha tudo o que precisava para ser feliz. Só que um dia, quando a gente pensa que sabe todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas. Um belo dia, depois de um dia cansativo de trabalho, inclusive o dia foi difícil, ele teve problema lá com as criações, com os outros peões, e chegando em casa, qual é a cena que ele se depara? A sua mulher, a quem ele amava tanto, estava traindo ele com o patrão, com o fazendeiro. Naquele momento, é como se o mundo daquele homem desabasse. E ele saiu transtornado. Daquele dia em diante, o homem mudou por completo. Ele perdeu o prazer pela vida, ele não cuidava mais da aparência física. E aí ele começou assim a internalizar aquela cena, aquele momento. E dentro dele foi crescendo uma mágoa, um ressentimento tão grande. Várias vezes ele se pegava perguntando: por quê? Por que comigo? Eu trabalhei 15 anos para aquele homem, eu fui fiel, eu fiz tudo que eu deveria fazer. Eu amei a minha esposa, eu cuidei dela. Por que fizeram isso comigo? As pessoas com quem eu mais fui fiel foi as que mais me machucaram. E esse homem ficava remoendo. Diversas vezes ele se pegava pensando: o que eu posso fazer? O desejo de vingança foi crescendo e ele alimentava esse desejo dentro dele. Então o homem não cuidava da aparência física mais. Todo o serviço que esse homem arrumava daquele dia em diante, ele não ficava por muito tempo, porque ele fazia de qualquer jeito. As pessoas passaram a ser todas iguais, porque ele carregou dentro dele quem fez mal para ele. E aí ele não se deu uma oportunidade de ser diferente, de reconstruir, de recomeçar. E um dia, mais uma vez, ele tinha sido mandado embora de outro trabalho. Então, andando com aquele sentimento de mágoa, de raiva, de rancor, Porque a mágoa, ela é como se fosse uma soda, um ácido, ela vai corroendo o coração aos poucos. E ele andando e pensando, quando de repente surgiu em sua frente um gênio. Gênios ainda existem, tá? E o gênio surgiu na frente dele e falou com ele que poderia realizar qualquer desejo da vida dele. Então, naquele momento, tantas vezes ele pensou, a minha vida poderia ser diferente, e quando o gênio surgiu, era a oportunidade dele. E aí ele até questionou que os gênios mais antigamente realizavam 3 desejos. E o gênio falou, eu posso te realizar somente um. E pense muito bem antes de fazer o seu pedido, porque depois do pedido feito, você não pode mais voltar atrás. O homem abaixou a cabeça, pensou, relutou, e aí o gênio pegou e falou com ele: olha, tem uma condição que eu preciso te falar antes de você fazer seu pedido. Qualquer pedido que você fizer, o seu maior inimigo, a pessoa que você mais tem mágoa, vai receber em dobro. A expressão do homem naquela hora mudou por completo. E ele não, assim, a primeira pessoa que veio na cabeça dele foi o patrão. Porque ele foi fiel, o patrão já era rico e ainda tomou a esposa dele. E ele foi invadido completamente pela mágoa.
Então, ele olhou pro gênio e falou assim, eu já sei o que eu vou pedir. E o gênio reforçou, olha, depois que você fizer o pedido, não tem como você voltar atrás. E ele pegou e falou assim, eu não vou me arrepender, eu já sei o que eu quero, eu tenho convicção. E o gênio falou, pois bem, pode falar que eu vou realizar. E ele olhou assim fixamente pro olho do gênio e falou, eu quero ficar cego de um olho. A história acaba por aqui. Não sei dizer se o fazendeiro, o patrão, ficou cego dos dois olhos. Mas a história nos leva a refletir o que a mágoa é capaz de fazer com o seu coração. Às vezes você está tão cheio de dor, às vezes você carrega uma mágoa por tantos anos que você prefere perder a visão de um olho do que recomeçar a sua vida sem olhar para trás. Porque quando você deixa a mágoa tomar conta do seu coração, você está se privando de uma vida abundante, de uma vida de possibilidades. Ele poderia ter se casado, ele poderia ter tido um emprego muito bom, ele poderia ter pedido ao gênio todas as fortunas do mundo. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele estava cego. Como eu disse, a mágoa corroeu ele por inteiro. E ele não teve nem discernimento de pedir o que ele queria, o que ele merecia. Então, pare e pense você hoje, se aparecer um gênio e falar que a pessoa que mais te magoou vai ganhar o dobro do que você quer, qual que é a sua decisão hoje? Quem você tem carregado hoje aí dentro com você? Onde você está indo, que você está levando a pessoa que mais te feriu? Por que você não tem a vida que você deseja hoje? Vamos refletir um pouco nessa história, tá bom?